A Suzano acaba sendo hoje o único produtor da América Latina porque ninguém mais quer fazer, né? Por todas as questões relacionadas à oferta e demanda, as condições de rentabilidade dos produtos, a gente meio que ficou sozinho nessa porque todo mundo saiu fora e foi fazer outros tipos de papel. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão! Começa agora a terceira temporada do Ondas Impressas. Eu sou Tânia Galuzzi, falo daqui de minha casa em São Paulo e comigo para esse primeiro episódio de 2022, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Também falando da minha casa, um imenso prazer voltar a esse convívio. É mesmo, que delícia estar aqui novamente. Agora eu sinto que o ano começa de verdade. É verdade, Tânia. Se bem que, entre nós, a gente está trabalhando duro desde meados de janeiro, não é não? Tamo sim, opa! Bom, e a gente começa essa temporada com uma novidade muito boa. Fechamos nosso primeiro contrato anual de patrocínio. A partir de agora, a Neoband, referência no segmento de comunicação visual, está apoiando Ondas Impressas. Esse apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo esse podcast. Muito obrigada pela confiança, time Neoband. 2 beijos especiais. Um para o Arnaldo Pérez, diretor comercial, e outro para o Roberto Takara, presidente da Neoband. Bom, eu não vou mandar um beijo especial, até poderia, né? Mas enfim, talvez por preconceito. Poderia. Então, vou mandar um beijo especial e um forte abraço para o Arnaldo e para o Takara, amigos de muitos anos, e muito legal estarmos juntos nessa jornada. E tem mais coisa boa, o site do Ondas está no ar. Agora temos uma casinha só nossa na internet e quando eu falo nossa, eu estou falando da gente e de você, ouvinte. Além do acesso direto a todos os episódios, lá você vai poder se atualizar com as principais notícias do universo da impressão. A gente vai publicar também matérias minhas e artigos do Hamilton e de quem mais estiver disposto a discutir a nossa realidade. E atendendo aos pedidos de vocês, lá no ondasimpressas.com.br, você também vai poder comprar a camiseta dos militantes da impressão. Opa! Olá, pessoal! Eba! Em abril tem Expo Print, a grande feira do setor, e a gente quer encontrar muita gente com a militância estampada no peito. É isso aí, gente fazendo aquela selfie legal com a camiseta, colocando nas redes, né? Não é isso? É isso aí, espero fazer muita selfie também com o povo. Estou muito ansiosa, acho que vai ser demais. O Ondas vai aprontar na feira, mas segura aí que a gente dá os detalhes mais para frente. Mais alguma coisa, Milton? Olha, acho que só para dizer que os assuntos do ano prometem ser palpitantes, tá certo? Quer dizer, esperamos que vocês curtam, esperamos sempre pegar aqueles ângulos um pouco diferentes de cada um dos assuntos que a gente trata e vamos juntos. Bora então agora entrar no tema deste episódio. Na verdade, nós havíamos planejado um início de temporada diferente. Porém, fomos atropelados por um fato que mobilizou o setor no final de janeiro e que vai ecoar por um bom tempo. E o curioso é que, sem o menor planejamento, mais uma vez a gente vai começar a temporada falando de papel. O Ondas começou lá em 2020 falando de papel imune e no ano passado iniciamos a segunda temporada discutindo a falta de papelão ondulado. E hoje vamos retomar essa questão, quer dizer, papel mais pandemia. O papo vai girar sobre um aumento no custo do papel para imprimir e escrever, precisamente o reajuste de 35% no preço do couché anunciado pela Suzano no dia 20 de janeiro. O comunicado caiu como uma bigorna na cabeça do gráfico. A reação foi tão negativa que a Suzano, depois de reuniões com a Abigraf Nacional e com as Abigrafs regionais, revisou a decisão e decidiu amenizar o aumento dividindo em 3 momentos. Ajuste de 10% a partir de 1º de março, outro de 10% em 1º de abril e um último de até 7,4% em 1º de junho.
E o convidado deste episódio é justamente quem participou dessa tomada de decisão, o diretor comercial da Suzano, Guilherme Miranda. O que mais incomodou os gráficos foi o nível de reajuste, né? Para embasar o argumento de que a Suzano havia pesado a mão, a Abigraf chegou a fazer um levantamento listando os aumentos de preços anunciados por 7 fabricantes entre agosto de 2020 e março de 2022, envolvendo papel revestido, não revestido, papel cartão e papel para a produção de copos. E não foi só a Abigraf que reagiu. A Andigraf também protestou, chegou a ir a Brasília, no Ministério da Economia, para tratar de alíquotas de importação e outras questões, como a do papel imune. Agora, Milton, quando o Ondas noticiou o reajuste da Suzano, você comentou que estava formada a tempestade perfeita. Eu vou pedir para você recuperar isso. Mas antes, situa quem está nos ouvindo e que não lida diretamente com a formação de preço, o que o papel representa no custo de um impresso? Bom, Tânia, isso é muito variado, ele depende do produto, depende até do processo. Mas a gente pode dizer que ele vai de 10% até 50% em alguns casos. Eu diria que na média a gente pode dizer que o papel representa entre 25% e 30% pelo menos do custo impresso. Sobre o aumento eu chamei de tempestade perfeita porque ela junta uma questão conjuntural, que a gente está vivendo, e estrutural. Conjuntural em função do aumento de custos, né, gerado pela quebra, pela interrupção na cadeia de suprimentos causados pelo Covid. Isso envolve energia, envolve frete, toda a questão de containers, de navio, produtos químicos e várias outras coisas, que também levaram a uma diminuição da oferta do papel em nível mundial. Tá? Então, portanto, há uma escassez. E o papel é uma commodity, a gente não pode esquecer disso com preços internacionais. Eu também falo da questão estrutural, porque alguns papéis, como no caso do couché, há uma grande dependência no mercado interno de praticamente um só fabricante nacional, que é a Suzano. Ainda que outros fabricantes pudessem produzi-lo, mas que não o fazem por não terem rentabilidade com esse produto. Isso é uma questão séria. Também estrutural, que é um lado que nem sempre se olha muito, é a mudança na utilização dos impressos. Isso fica claro quando a gente vê os números de consumo do papel no Brasil. Veja só que 2015 para cá, o chamado consumo aparente de papel, de imprimir e de escrever, tem ficado estável, até com certo declínio. Mas espera aí, Hamilton, consumo aparente, o que é isso? Consumo aparente é uma nomenclatura econômica, né, que significa o seguinte, é a produção interna, mais a importação feita, menos a exportação, ou seja, aquele que foi produzido e ficou aqui dentro. Não é o consumo real. O consumo real a gente teria que considerar estoques também. Qual foi o estoque inicial que tinha de papel na época, qual foi o estoque final, quando a gente não tem isso, e a gente se baseia nos números divulgados pela EIBA, que passa esses números mensalmente, anualmente, né? Então a gente chama de consumo aparente, que é exatamente essa produção que ficou interna no país, né? E o papel de imprimir e escrever engloba todo o papel offset, né, todo o papel revestido ou couché, e offset em suas diferentes variações, em folha, em bobina, cortado, etc. Eu vou dar alguns números aqui para a gente ter uma ideia. Em 2014, o consumo aparente do papel de imprimir e escrever foi de 2.310.000 toneladas. E os maiores anos de consumo depois desse foram em 2016 e 2017, com 1.872.000 toneladas. Em 2019, antes da pandemia, 1.724.000. E o ano passado, 1.572.000. Então veja que, apesar da produção total de papel no Brasil ter praticamente se mantido em torno de 10 milhões de toneladas ano, etc., o consumo aparente efetivamente diminuiu. E com isso a gente percebe que o perfil da utilização do papel mudou. Então vamos ver o cartão, porque isso também tem uma questão estrutural e econômica. O papel cartão. Em 2015, a gente consumiu 515.000 toneladas de papel cartão. Em 2018, 603.000 toneladas. Em 2021, até com bom aumento, 625.000 toneladas. Mas de 2015 para 2021, a gente teve um crescimento de um pouco mais do que 13%. Em 6 anos. Se a gente coloca isso dentro de uma taxa de crescimento anual composta, isso dá 1,2% ao ano. Ou seja, é muito pouco. Isso está relacionado com a nossa questão econômica. Na verdade, o que cresceu muito nesse período, mais do que o papel cartão, foram as embalagens flexíveis, isso sim. Mas em relação ao papel cartão,
mostra que a atividade econômica do Brasil também não tem sido favorável para um aumento maior do consumo. Bom, e é preciso compreender que esse não é um problema só nosso, é mundial, né? Gente, nós estamos e sempre estaremos do lado do gráfico, mas temos de olhar mais adiante até para propor soluções, para pensar alternativas. É isso aí, quer dizer, veja só, os aumentos internacionais, em muitos casos, nesses últimos meses, são recordes. Isso além de problemas pontuais, por exemplo, como greve nos países nórdicos, a Intergraf, que é a Abigraf da Europa, a Associação Gráfica Europeia, chegou a fazer um apelo no começo do ano aos fabricantes de papel para que não atrapalhem a excelente recuperação de volume que a indústria gráfica europeia vem tendo desde o final do ano passado. Nos Estados Unidos, esse aumento e a escassez de papel estão levando a toda uma reanálise dos papéis usados em diferentes empresas, para que se consiga usar o que se tem. Nisso, por outro lado, também tem uma boa notícia, né, Tânia? No novo normal, as empresas e as pessoas seguem buscando material impresso, que mostra a importância que tem, mesmo no mundo mais digitalizado. É verdade, mas é só acrescentando mais um númerozinho aí nesses problemas que são mundiais. No dia 17 de fevereiro saiu uma matéria no Estadão sobre o aumento de 472% no frete marítimo desde janeiro de 2020. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o preço médio do serviço de transporte marítimo começou 2022 custando 5,7 vezes mais do que antes da pandemia. E isso tem um impacto enorme na cadeia produtiva. Pois é, a gente vê isso em todas as indústrias, em todas as cadeias de produção, as cadeias de suprimento. Isso leva um tempo para se acomodar. Possivelmente vai levar o ano 2022 todo para ter uma certa acomodação. Veja, a gente não está aqui para dizer para o gráfico aceite o aumento e paciência. Não, não é isso não. Quer dizer, pode e tem que questionar e tem que negociar isso. A gente sabe também, mesmo olhando esses números passados pelas associações de aumentos, a gente sabe também que tem diferentes níveis de preço no mercado, o que é natural em função de nível de consumo de empresas e etc., forma de distribuição e tudo mais. Mas tampouco a gente pode culpar somente o fornecedor por aquilo que, de repente, a gente também não fez, né? A gente, gráficos, também não fez. Tem que repensar todo o nosso negócio. No mercado em encolhimento, pensar um pouco em consolidação de empresas, como crescer um pouco e aumentar o valor agregado. A gente sabe que não é nada fácil, mas a gente tem sim que repensar os nossos negócios em função dessa própria mudança estrutural na utilização dos impressos. Bom, e para responder algumas das perguntas que estão na cabeça do gráfico em relação ao aumento praticado pela Suzano, a gente vai ouvir nossa conversa com o Guilherme Miranda, diretor comercial da Suzano. Mas antes, a mensagem do nosso patrocinador. Ai, que chique! Somos todos militantes da impressão. A Neoband se juntou ao Ondas Impressas em um movimento para aqueles que se interessam por informação de qualidade sobre o mercado da indústria gráfica. Reconhecemos a importância de fortalecer o segmento e queremos contribuir para isso no meio digital. Vivemos diariamente este universo e estamos orgulhosos por fazer parte disso. Siga a gente nas redes sociais e acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Guilherme, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Tânia. Agradeço o convite e a oportunidade de poder bater esse papo com vocês. Bom, a gente está aqui para discutir uma questão delicada, que é o aumento do papel, que vem impactando enormemente a indústria gráfica. No dia 20 de janeiro, a Suzano anunciou um aumento de 35% no papel couché para entrar em vigor no dia 1º de março, depois de uma conversa com a Abigraf e a repercussão do mercado, esse aumento foi parcelado. E eu acho que a pergunta que está na cabeça de todo o gráfico, Guilherme, é quais foram as bases para esse percentual de 35%, que é um percentual bastante alto, quais foram as bases da Suzano para chegar a esse número? Perfeitamente. A gente tem trabalhado já nos últimos 2 anos, principalmente, com um cenário de crescente pressão de custo das commodities de maneira generalizada, né? Obviamente que algumas têm dinâmicas distintas umas das outras, né? Você pega uma commodity alimentar, tem uma dinâmica um pouco distinta de uma commodity química,
que no final do dia é uma das que mais nos afetam, mas de maneira geral, todas as commodities acabaram sofrendo uma inflação muito grande de custos globalmente. Não sei se vocês viram hoje, até saiu uma matéria no Valor Econômico, dizendo que o índice global de commodities subiu 46% em janeiro. É uma alta recorde, nunca tinha acontecido isso desde 1995. E, obviamente, que apesar da gente ser um grande comprador dessas commodities para a produção de papel, as coisas têm limite, né? Então, por mais que a gente tentasse negociar, protelar os aumentos, enfim, tentar usar um pouco do nosso poder de negociação com os produtores de commodities químicas, principalmente, e outros que são envolvidos na produção do papel, chega uma hora que o cara vira e fala, olha, assim, para eu continuar fornecendo é esse o preço. Se você não quiser, eu tenho para quem vender, eu vou parar de fornecer para a Suzano e assim por diante. Isso já vem acontecendo, não foi da noite para o dia, né? Isso já vem acontecendo ao longo da pandemia, principalmente, e tem piorado com a evolução da pandemia, né? Depois da flexibilização gerada pelas vacinas, etc. E, obviamente, chega uma hora que os nossos contratos começam a ser reajustados e a gente não tem nenhuma outra opção que não seja repassar esse custo para a ponta. Que aí começa uma decisão mais dura, né, de que se faz sentido continuar a produzir aquela determinada linha de produto, que, como vocês sabem, a linha de papel revestido ela é uma linha de papel offset pintado, né? A gente põe um coating na superfície para o papel ter brilho, né? Então, fica sempre aquela discussão de, poxa, mas vai chegar uma hora que o custo, e como, obviamente, tem outros produtos além do, né, da celulose, do amido, dos químicos que tem no papel offset, que é principalmente a tinta, chega uma hora que o peso do custo começa a inviabilizar a manutenção da produção desse produto. E para piorar, mais recentemente, né, obviamente vocês têm acompanhado um pouco isso nos noticiários, a questão do barril de petróleo, né? Se o Brent está batendo recorde atrás de recorde, e isso também nos impacta diretamente, né? Vários produtos relacionados ao Brent. Então, imagina que a gente já vinha carregando uma inflação de custo que vinha crescente ao longo da pandemia de produtos comoditizados, e aí o Brent chegou para jogar uma pá de cal, que, assim, para botar um ponto final na discussão de possibilidade de se renegociar alguma coisa, né? Porque chega o Brent simplesmente está batendo 90, 95 dólares o barril, que assim, são valores estratosféricos e que impactam a cadeia de uma maneira generalizada, né? Porque aí você começa a impactar a logística, você começa a impactar todos os insumos que de alguma forma têm uma correlação com o Brent, produção de cal, entre tantos outros que têm correlação direta com o Brent. Então, Tânia, assim, eu não posso dar detalhe aqui, porque é um dado mais sigiloso da empresa, né, segredo até industrial, mas não tem nenhum insumo que não seja de consumíveis, né, ou seja, produtos consumíveis, que não seja custo fixo, vamos dizer, que não subiu 30%, 40% no último ano para a gente. Então, obviamente, a gente tem o nosso lado da negociação do ponto de vista de suprimentos para tentar protelar esses aumentos, a gente mexe na eficiência operacional da fábrica para tentar consumir menos, etc., tem uma série de esforços, mas chega um momento que é insustentável, né? E aí a única decisão que nos resta é como fazer o reajuste no mercado. Se a gente reconhece que, se por um lado a comunicação pode não ter sido a mais efetiva e simpática do mundo, tem coisas que não tem um jeito melhor de se dizer, né? Aumentar preço é sempre ruim, né? Como eu digo, eu não tenho nenhum prazer em fazer aumento de preço. Isso gera atrito, isso gera fricção com os clientes, isso gera uma série de problemas sistêmicos que para a gente é ruim, né? Mas chega um momento que não tem muito o que ser feito e é o que é, né? Então, o cenário é bastante complexo, né? Não é um cenário exclusivo da linha de papel couché, mas eu acho que o papel couché, de maneira generalizada, foi mais afetado, né? Até por uma questão de carrego de alguns insumos que ele leva que outros papéis não têm. Foi o que teve comparativamente, mesmo olhando outras fábricas, o maior aumento ao longo do tempo, né? Exatamente. E assim, não é exclusivo da Suzano, né? Então, você pega outros produtores internacionais de papel, né? Grandes produtores, até maiores que a gente, como é o caso da UPM, por exemplo, recentemente divulgou seus resultados, com resultados de EBITDA negativo nas linhas de papéis investidos, por uma questão de custo, né? Assim, o custo crescente, apesar de ter acontecido um repasse histórico de preço em moeda forte, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Às vezes a gente olha o cenário do Brasil, a gente tem tudo aqui é potencializado pela variação cambial, né, para cima e para baixo, e no nosso caso foi muito ruim a variação cambial dos últimos 2 anos, mas você pega em moeda forte, por exemplo, uma UPM, não vou falar especificamente da UPM porque eu não sei o dado específico deles, mas o mercado reajustou 26%, 30%, 40% em euro, né? Quer dizer, assim, é um absurdo, nunca aconteceu isso nos últimos 30 anos, num cenário onde, obviamente, vocês podem imaginar que não deve ser o melhor cenário de demanda também, recuperando da pandemia, etc. Agora,
De maneira estrutural, o que tem acontecido no mercado de papéis de imprimir e escrever é meio que uma tempestade perfeita, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, se somando para botar pressão no custo do produto, no preço do produto, né? E a gente sempre gosta de dizer que no final do dia, apesar das pessoas acharem que a Suzano tem esse poder, quem dá o preço é o mercado, né? Assim, eu não tenho poder de precificar meu produto se eu não sou nem maior produtor mundial, não estou nem perto dos top 10 maiores produtores mundiais. Então, quem acaba dando o preço ao mercado. E quando você avalia tudo que tem acontecido no mercado de imprimir e escrever no mundo nos últimos 2 anos, você vê uma série de fatores que estão se somando para potencializar. Fechamento de capacidade, né, nos últimos 2 anos, se a gente somar só Estados Unidos e Europa, a gente teve mais de 11 milhões de toneladas de capacidade de papéis de imprimir e escrever que sumiram do mercado. Então, isso eram papéis que estavam disponíveis em 2019, que com a pandemia só acelerou-se o fechamento da capacidade ou conversão das máquinas que faziam esses papéis para outros tipos de papéis, por exemplo, os papéis tipo Kraftliner para caixa de papelão. E isso representou, nos Estados Unidos, 33% da capacidade de imprimir e escrever que se sumiu do mercado, e na Europa 22%, em 2 anos. Ou seja, é uma coisa muito relevante, é muito impactante, né? É um choque de oferta grande que ocorre no mercado, somado a toda essa pressão inflacionária que tem acontecido, né? Então, obviamente, a gente tem aqui efeitos potencializados, como eu disse, do câmbio, mas a gente também tem que considerar esse contexto mundial do que está acontecendo com esses papéis, né? Assim, a Suzano acaba sendo hoje o único produtor da América Latina porque ninguém mais quer fazer, né? Por todas as questões relacionadas à oferta e demanda, as condições de rentabilidade dos produtos. A gente meio que ficou sozinho nessa porque todo mundo saiu fora e foi fazer outros tipos de papéis. A gente tinha no passado 3, 4, 5 produtores de papel revestido no Brasil e eles foram saindo, né? Foram abandonando a produção desse produto. Pois é, deixa eu te colocar isso. Primeiro, você falou em tempestade perfeita, eu fiz uma postagem exatamente nesse sentido, quando o Ondas publicou a questão do aumento, olhando toda essa conjuntura que você fala, mas também olhando essa questão estrutural, não só externa como interna, exatamente pela falta de concorrente que vocês têm, tá certo? E pela impossibilidade da importação do papel nesse momento. Então, e naquele momento, olhando os números do último trimestre, não desse que acaba de fechar, os que vocês acabaram de divulgar, e os números do último trimestre foram bastante bons e acabou tendo um ano todo razoavelmente bom, mas naquele trimestre anterior a Suzano tinha tido algumas questões de resultado. Então, a questão que eu colocava era, além, por ser essa tempestade perfeita, também não era momento ideal de recuperação de margens, já que a empresa também precisava buscar essas margens, entendeu? E de completo. Porque, por exemplo, também numa divulgação que a Abigraf fez recentemente, ainda antes de vocês parcelarem o aumento, ela passou o aumento de todas as fábricas, seja de cartão, seja de papel não revestido, seja de papel revestido. E as poucas que ainda têm papel revestido tiveram um aumento razoavelmente menor do que o aumento da Suzano. Era um momento fora a questão de custo, também de recuperação de margem, isso? Eu acho que falar em recuperação de margem no ano, onde a inflação de custo está batendo 30%, 40%, é difícil de falar sobre isso, né? Assim, acho que não tem espaço muito para isso. O que tem é uma recomposição da realidade para viabilizar a produção daquele produto. Óbvio que a gente vai fazer esforço sempre para tentar otimizar o que é o processo da empresa, para garantir menor consumo, enfim, para tentar extrair o máximo possível dos nossos ativos e rentabilizar o produto e os ativos para os nossos acionistas. Mas eu acho que não tem como recuperar, eu falo que recuperação de margem, não tem como aumentar a margem, não tem como aumentar a margem de um produto com uma inflação, né, de maneira generalizada tão grande como a gente está vivendo. Eu sei que material você está se referindo, Hamilton, assim, eu vou me limitar aqui, tentar ser o mais político possível em relação a esse material, porque eu considero ele parcial, por alguns motivos. Tem informação de concorrentes nossos lá que não estão completas, então está faltando um monte de aumento anunciado que não está lá. A informação dos nossos aumentos não é verdade. Então, aquelas cartas anunciadas não refletem a realidade dos aumentos na ponta. Porque todos os nossos clientes sabem, quando a gente vai implementar, a gente parcela o aumento, a gente faz um aumento menor porque o cara tem um cliente, uma contrapartida para dar. Então, assim, a efetividade da carta de aumento, na maior parte das vezes, ela nunca é 100%. Apesar do momento agora estar meio que exigindo isso, na prática o que a gente implementa não é 100%.
Então, eu acho que assim, aquele comunicado, para mim, ele jogou lenha numa fogueira de uma informação que não é verdade, né? Assim, no final do dia, o que está lá não é o reflexo real do que os clientes de fato receberam de aumento na ponta. E se você fizer uma pesquisa hoje, perguntar quanto o cliente pagava em dezembro de 2019 e quanto paga hoje, você vai ver que não reflete o que está naquela planilha, né? naquele documento que foi compartilhado. Vou me resumir a esse comentário sobre aquilo, tá? Porque eu acho que aquilo não ajudou em nada, só piorou a discussão de um tema que, para mim, não é um tema de é justo ou não é. Que assim, é o limite de eu ter que parar de produzir produto. No final das contas, a decisão é meio que essa. Assim, né? E, obviamente, quando você fala que outros produtores de papel revestido anunciaram anúncios menores do que o nosso, é porque eles já trabalharam com patamares de preço muito maiores do que o nosso. Eu queria aqui relembrar a todos vocês que durante a pandemia, durante os primeiros 11 meses da pandemia, lá em 2020, a Suzano fez vários compromissos públicos e fez várias iniciativas para os nossos clientes gráficos que nenhum outro produtor fez. Eu vou citar aqui algumas delas. A gente liberou uma linha de crédito de mais de 50 milhões de reais para várias gráficas médias e pequenas para ajudar na recuperação, na contratação de compra, etc., no momento onde ninguém estava dando crédito, vocês sabem disso, nem os bancos e nem nenhum banco de indústria. A gente fez um feirão para recuperar clientes que estavam inadimplentes, então fizemos negociações especiais para ajudar o pagamento dessas dívidas para que os clientes voltassem a comprar e pudessem retomar suas atividades. E somado a isso, a gente fez um compromisso com a Abigraf e com os clientes de não reajustar os nossos preços até dezembro de 2020. E foi o que de fato aconteceu. Né? Durante 8 meses de 2020, apesar de tudo que estava acontecendo, a gente não fez nenhum reajuste de preço no mercado. Só que chega uma hora que, assim, isso vira uma bolha também, né? Começa a acumular, a gente, obviamente, tenta, como eu disse, refrear um pouco da questão, mas chega uma hora que não tem o que se fazer. E acabou acontecendo o que aconteceu agora. Guilherme, agora eu quero recuperar um pouco do que você já falou, né? A indústria gráfica brasileira, em relação ao couché, ela é bastante dependente da Suzano. Então eu queria que você falasse aqui para o nosso ouvinte por que não tem mais gente produzindo couché no Brasil. Então eu queria que você contextualizasse, aprofundasse um pouco aquilo que você já falou alguns minutos atrás. Qual o mercado do couché no Brasil e quanto a Suzano produz esse mercado, se você puder? Excelente pergunta, Tânia. Eu não sei responder pelos outros produtores de papel do Brasil, mas a verdade é que não restou mais nenhum além da Suzano fazendo papel couché L2, né, como a gente chama, que é o couché com coating dos dois lados. A gente tem outros produtores de papel revestido para rótulos, enfim, para outras aplicações, e que poderiam estar fazendo couché L2 também, porque a máquina deles é muito semelhante à nossa e não se interessam nesse mercado. A explicação para isso só tem uma, né? Historicamente, o papel couché é uma linha que sempre teve uma rentabilidade muito ruim para qualquer produtor brasileiro e internacional em todos os sentidos. É um papel que tem um peso de custo na sua composição muito maior do que o papel offset, por exemplo, comparativamente, né? Lembrando que a máquina de couché ela é uma máquina de papel offset, onde você, no final da produção, acaba pintando o papel, então é uma linha contínua, né? Fazer offset ou fazer couché é uma decisão no final do dia, se faz mais sentido fazer um ou outro, porque você para de pintar o papel e faz offset também na mesma máquina. E, obviamente, que o mercado de papel couché no Brasil sofreu uma redução drástica de consumo nos últimos 5, 6, 7 anos. Né? Eu vou pegar aqui a referência de 2019, que é a que eu tenho mais fresca aqui. O mercado de papel couché no Brasil, se eu não me engano, em 2019 eram 380 mil toneladas. Desculpa, 300 mil toneladas, que era o mercado de papel revestido no Brasil. Eu estou falando só do mercado revestido L2, tá? Não estou falando do mercado revestido L1 aqui, porque eu não tenho tantos acessos específicos a esses dados. E a gente chegou no ano passado ao mercado de 200 mil toneladas. E se você der 5 anos para trás de 2019, o mercado de papel revestido no Brasil era de 500 mil toneladas, ou até mais que isso, né? Chegou a ser 600 e tantas mil toneladas no Brasil. Uma redução muito significativa. É uma redução brutal, né? Brutal e muito mais rápida do que aconteceu em vários outros mercados do mundo. Né? A gente vê a redução do consumo de papel revestido no mundo de maneira generalizada, inclusive na própria Ásia, que ainda era um mercado que crescia o consumo, a gente já começa a ver isso acontecendo também. Mas, assim, o que aconteceu no Brasil foi brutal, né? Eu acho que tem alguns fatores que explicam isso, mas obviamente que a digitalização de vários meios de comunicação, como as revistas, por exemplo, que eram grandes consumidores de papel couché, foi absurdamente alta e muito rápida, né? Aconteceu quase que instantaneamente. E obviamente tem uma questão de uso promocional desse produto que foi surgindo, então hoje o papel couché tem aplicações, mas está muito mais restrita a muito mercado editorial, algumas coisas promocionais, assim, tem alguns mercados que ainda sobrevivem, catálogos, assim, que utilizam bastante desse produto.
E, obviamente, então, quando você soma uma rentabilidade muito ruim, né, historicamente, um produto com consumo em queda, você tem um cenário onde assim, não há interesse de ninguém ficar investindo nisso. Né? E por teimosia, talvez, ou por excesso de orgulho, ou de tentar fazer o negócio dar certo, a Suzano persistiu. Né? A gente continuou seguindo nesse mercado, por vários anos, e eu me lembro, quando eu entrei na Suzano em 2015, a gente vendia couché a $600 o preço no Brasil. Quer dizer, era um preço que nem pagava na época o custo da celulose que estava embutido na produção dele. E a gente vendia, né? A gente alocava a venda lá, obviamente tinha um limite também de custo, então a gente não produzia 100% da nossa capacidade, na época, inclusive, a gente não produzia 100% da capacidade, que a gente vendia lá o que dava para vender dentro daquela realidade. E isso veio mudando, né? Porque ninguém mais quer fazer couché, os produtores europeus foram saindo, os americanos foram saindo, agora até os asiáticos estão fazendo conversões de ativos, né? Na China foi anunciada agora uma conversão de um ativo grande, papel revestido também, para papel, para container board. E o mercado tá chegando num momento, e principalmente agora durante a pandemia, onde você tem um fechamento de capacidade muito maior do que, de fato, você tem de queda de consumo. Então, você tem um desbalanço um pouco dessa equação, e isso acontece para todos os tipos de papéis. Tá? Não é exclusividade do papel revestido, todos os papéis estão meio que nesse cenário globalmente, talvez com exceção do papel Kraftliner, que agora tem recebido um peso, uma carga maior de oferta por tudo que tem acontecido, né? Migração para consumo residencial, crescimento do e-commerce, substituição de plástico, enfim. Os papéis para embalagem, de maneira geral, têm uma outra dinâmica muito diferente dos papéis de comunicação e imprimir e escrever. Pois é, isso traz uma preocupação no seguinte sentido: a Suzano é praticamente a única fabricante nacional de couché. Você falou em 200 mil toneladas, na demanda atual talvez seja 210, 215. A Suzano tem praticamente esse volume de produção, se eu não estiver enganado. Aí traz a seguinte preocupação dentro desse quadro que você está colocando. É um produto de baixa rentabilidade e que vocês, de certa maneira, sustentam o mercado. Olhando a Suzano como empresa, eu acompanho os relatórios da Suzano praticamente ano a ano, né? Eu lembro de alguns relatórios, talvez da época que você tenha entrado na empresa, 2015, por aí, em que mostrava o relatório, você tinha 3 ou 4 páginas falando de papel. Depois da junção com a Fibria e tudo mais, o último relatório, não vi esse que está saindo agora, se resume a uma página e alguns parágrafos. É evidente que a empresa cresceu muito mais, tá certo? Mas a preocupação que vem a Suzano vai manter essa linha, talvez você não possa dizer isso, mas enfim, preocupação da Suzano em relação à manutenção desse suprimento, sendo praticamente o único fornecedor nesse caso, e muito importante em outros casos, tá certo? Essa área de papel continua sendo prioritária para a Suzano? Já emendando uma segunda pergunta aí, quanto que ela representa hoje para a Suzano? O papel representa hoje aproximadamente 10% da nossa receita e 12% do nosso EBITDA total, aproximadamente, porque varia de período para período. Hamilton, obviamente, você pode imaginar que o nosso crescimento em celulose foi gigante, né, nos últimos anos. Claro, nos últimos 10 anos, talvez tenha sido os maiores crescimentos da Suzano. Maior do mundo, eucalipto, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2017, inclusive, a gente converteu uma máquina nossa de papel revestido, de papel couché, para a celulose Eucafluff, justamente porque não havia espaço e nem rentabilidade para persistir a produção desse produto no Brasil, que era a máquina B5 de Suzano, que era uma máquina de papel revestido também. Eu vou dar 2 respostas aqui, né? A gente tem uma responsabilidade pela nossa representatividade, e essa responsabilidade traz o ônus e o bônus, né? O ônus toda vez que acontece um cenário como esse, a gente vai ser apedrejado até o último fio do cabelo, porque, obviamente, é impactante, né? É impactante para todo mundo, não é uma coisa pequena e nem simples de se fazer. Por outro lado, a gente também se orgulha de ser um dos únicos produtores de papel, ou o maior produtor de papel imprimir e escrever na América Latina. Assim, é um orgulho para a gente também. E se o negócio, apesar de ter perdido relevância no cenário global da Suzano, ainda é um negócio muito grande, né? Assim, é um negócio grande, né? O negócio, a unidade de papéis e embalagens, se ela fosse uma empresa, ela seria uma das maiores empresas do Brasil. Né? Uma empresa, é um negócio muito relevante, muito grande, e a gente vem investindo recorrentemente nesse negócio. Né? Não é porque eu falei que a Suzano sofreu muito com o papel couché, não estava dando rentabilidade de quadro, que a gente não investiu, a gente investiu muito dinheiro. A gente investiu dinheiro em melhorar o nível de serviço para os nossos clientes, a gente investiu dinheiro em novos CDs, a gente investiu dinheiro em canais de atendimento, a gente investiu dinheiro em melhorar o fluxo de informações com os clientes.
em diminuir os lotes mínimos de produção. Então, assim, tudo para atender melhor o nosso cliente, atender melhor o mercado. E, obviamente, que isso é do nosso interesse, né? Se eu consigo atender melhor meu cliente, eu tenho um diferencial em relação à minha concorrência e eu tenho a fidelização do cliente. E se a gente está onde a gente está, é um pouco do nosso mérito também, né? A gente não deu só sorte e não foi só por sorte e teimosia. Eu acho que a gente fez coisas importantes e vem trabalhado para tentar fazer as coisas melhorarem. A gente é perfeito? Longe disso, temos vários problemas, né? E a gente sabe dos nossos problemas e tenta trabalhar todo dia para ele, e é muito humilde em reconhecer e ser proativo em resolver esses problemas. Mas a gente acha que todo ano que a gente olha para o passado e vê a quantidade de reclamações que a gente teve naquele ano, a quantidade de problemas técnicos que a gente teve nos nossos produtos, a evolução que a gente fez do ponto de vista de estrutura, de sistemas de atendimento, né? Nos últimos 2 anos a gente investiu num e-commerce que é assim, comparativamente a como era o fluxo de compra no passado, é uma coisa maravilhosa, uma experiência maravilhosa. O cliente entra lá, já vê todo o estoque que ele tem disponível, a quantidade, o preço, já escolhe a forma de pagamento, a data que ele quer receber. Então, assim, é uma facilidade, assim, é dar o poder para o cliente, né, do ponto de vista do fluxo de compra, e não ter aquele atrito de ter que ligar para o vendedor, consulta o estoque, entende, tá faltando produto, não sei o que. Tá. Então, assim, a gente está trabalhando para evoluir e continuar evoluindo nesse sentido. Não existe nenhuma discussão dentro da Suzano para não fazer mais investimentos no papel. Obviamente que você pode imaginar que num cenário do mundo imprimir e escrever caindo, não faria sentido investir em novas capacidades de imprimir e escrever. Então, o que a gente vai fazer? Pela nossa competitividade, que advém das nossas florestas plantadas, né, que é o que traz a competitividade final para o nosso negócio, da nossa capacidade de produzir com custo adequado, a gente vai persistir nesses mercados até o limite do que for possível fazer acontecer. Né? E, obviamente, que a gente vai tentar explorar avenidas alternativas de crescimento, como a gente já tem feito nos últimos anos, de papéis para outros fins, né? Sejam os papéis sanitários, através da nossa linha de produtos de bens de consumo, como vocês sabem que a gente investiu há 3 anos atrás, 4 anos atrás, como também os papéis para embalagem, que a gente tem feito investimentos relevantes em tecnologia, em capacidade de aplicação de barreiras, né, para ser alternativas para os plásticos de uso único, por exemplo. Então, é uma grande avenida de crescimento que a gente aposta para o futuro. Não é um compromisso público, nem tem autonomia, nem tem poder para isso, mas não há nenhuma discussão de parar a produção de imprimir e escrever, muito pelo contrário, a gente vai seguir produzindo isso, mas obviamente a gente olha para o médio e longo prazo e vê que talvez em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão de migrar a produção para uma outra coisa, e a gente já está preparando isso também, né? Estamos criando outras avenidas de crescimento baseadas nos ativos que a gente tem. Perfeito. Agora, você também já falou um pouquinho sobre o mercado externo, sobre o fechamento de fábricas, aí, né, falando sobre papel para imprimir e para escrever, papel couché. E a gente viu nas últimas semanas algumas entidades reivindicando a redução da alíquota de importação de papel couché. Você acha que isso pode minimizar o problema? Você acha que existem alternativas lá fora? E eu queria que você falasse um pouco mais desse contexto mundial na produção de couché, que você já citou um pouquinho. Assim, todo mundo tem direito de pleitear e requisitar o que achar que é de seu direito como representante, né, das associações e tudo mais. Eu vou dar a minha opinião aqui como executivo da empresa e vendo o que a gente vê e vendo o nosso cenário atual. Não vai resolver absolutamente nada isso. Tá? Número 1. 100% da importação de papel revestido hoje do Brasil é imune de tributação. Não existe 1 tonelada, ou se tem, deve ser insignificante, de produto tributado entrando no Brasil no último ano. Né? Pelos nossos levantamentos, pelo menos, não existe, ou se existe, deve ser muito baixo. Então, assim, reduzir o alíquota de importação não vai resolver absolutamente nada, porque o que é importado é papel imune, não é papel revestido, não é papel tributado, né? Pelas regras lá de papel imune. Segundo ponto, se você considera hoje a nossa precificação como ela está no mercado, a maior parte dos nossos produtos ela é precificada abaixo do preço internacional com o imposto de importação. Ou seja, é meio contraditório, né, dizer isso, mas na prática é a gente fazendo um esforço adicional para tentar blindar o mercado da importação de produtos que poderiam estar atrapalhando, obviamente, a venda dos nossos produtos aqui. Então, hoje eu já vendo mais barato que o produto importado aqui. O mundo vai mudar isso, né? Assim, o que vai acontecer na prática é que, de maneira geral, o mercado global está super escasso de papel de imprimir e escrever. Mas há oferta lá fora para trazer papel para cá? Pagando um preço que está beirando $1.400, $1.500 a tonelada. Assim. Não vou entrar aqui de novo na discussão do meu preço, mas os clientes sabem quanto eles pagam, façam as contas e vão ver que meu preço é muito menor que esse. Então, sim, existe, pode comprar, mas o preço é muito mais alto, sabe?
Então, assim, eu não gosto de entrar nessa discussão porque fica parecendo que eu estou fazendo defesa, não sei o quê. É mais para ter essa noção mesmo, Guilherme. O imposto de importação existe por uma razão, porque muitos anos a indústria foi combalida pelos preços praticados pela Ásia, principalmente, que era abaixo do custo de produção. Né? Isso continuou por muito tempo, a gente provavelmente acha que isso vai voltar, porque não vamos também se enganar. Esse cenário que a gente está vivendo, uma hora ele se organiza. Os fretes vão tender a cair, porque vão entrar novas capacidades de transporte, as cadeias de produção vão se reorganizar, a demanda superaquecida por commodities vai arrefecer. A gente tem que pensar que esse mundo de commodity é muito cíclico, né? Ele não é uma coisa estável, persistente para ad eterno. E pode voltar a ter produtor chinês, principalmente, ou asiático, indonésio, com custos de produção e oferta de papel com preços muito baixos. Então, assim, é natural, a gente tem que se adaptar ao cenário que está posto ali para a gente. Para a gente fechar, então, exatamente nessa perspectiva, você acha que esse ano ainda é possível a gente ter essa equalização da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos, ou ainda é muito cedo para a gente enxergar essa luz no fim do túnel dentro desse setor, evidentemente? É uma excelente pergunta, Milton. Vou responder da seguinte forma. Assim como fazer previsões para o câmbio é um exercício de futurologia, eu diria que fazer previsões sobre isso é quase a mesma coisa. Porque a gente está vivendo um cenário muito fluido. As coisas estão mudando muito rapidamente, o mundo está muito instável, tem uma série de incertezas na mesa, tem risco de guerra na Europa, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente olhar do ponto de vista da cadeia logística, pelo que a gente olha para frente, a gente não consegue ver no curto prazo, para 2022, um arrefecimento desse cenário de custos de transporte muito altos, né? Principalmente o custo de transporte internacional, por N motivos. Né? A consolidação do segmento de transportadores, né, de shippers global, é altíssima. Então, hoje você tem 5 grandes players, basicamente, que controlam 100% ou 99% das rotas do mundo. Você tem uma disponibilidade muito grande ainda de containers. Na verdade, não é que você não tem disponibilidade de containers no total, né? Eles estão mal distribuídos. Então, imagina que é igual um joguinho de dama, assim, né? Se você mexe errado uma peça, você começa a travar o jogo e fica mais difícil de você fazer a coisa acontecer. Então, existe ainda um deslocamento excessivo de containers, principalmente para os Estados Unidos, por N motivos, aqui não vou entrar muito na discussão, mas a economia americana superaqueceu muito rapidamente, a economia chinesa estava aberta primeiro do que as demais na retomada da pandemia lá no final de 2020, e aí houve essa migração em massa de oferta de produtos para lá e as coisas foram se concentrando. E, de fato, existe uma necessidade maior de navios. E aí é que é o problema, porque fazer container é fácil. Você faz um container, faz um monte por ano e todo mundo continua fazendo, porque você tem que continuar substituindo por depreciação, etc. Mas navio já é uma coisa mais complexa, um investimento grande, dimensionamento, depende de rota que você vai fazer. Então, é uma decisão muito mais estratégica, eu diria. Eu não sou especialista nisso, estou falando aqui o que eu ouvi e aprendi nesses últimos 2 anos também. Tive que aprender muito e isso é o que a gente escuta do mercado. Perfeito, Guilherme. Acho que você foi bastante claro. Te agradeço imensamente participar do podcast. Obrigada e vamos torcer para que esse cenário internacional, entre nos eixos o mais rápido possível. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Tânia, Milton. E já vou fazer uma proposta aqui para a gente fazer um podcast para falar de inovações, falar de futuro, de coisas... Legal, vamos. Vamos. Fechado. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Impressão final. Vou começar agradecendo a todos que vêm interagindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes. Então, aqui vai beijos muito carinhosos para a Aline Barbosa, designer, para o Felipe Portela, fotógrafo, e para o Renato Beil, executivo de contas da Forma Certa. Valeu, gente! Em 17 de fevereiro, a HP Inc. anunciou a parceria com a Grupo Work para a venda no Brasil das impressoras digitais rotativas da HP. O objetivo é expandir os negócios e atender às possíveis demandas por impressão digital, conforme o país retoma as atividades comerciais. A Grupo Work é uma empresa de capital nacional que está no mercado há cerca de 10 anos, com forte atuação nos ramos gráfico, de embalagens, automação industrial e hospitalar. Entre as marcas que a Grupo Work representa está a Harman Roland Goss, fabricante alemã de impressoras offset rotativas e sistemas de acabamento, e vem daí afinidade com a linha da HP. Eu perguntei para o Maurício Ferreira, responsável pela divisão HP Índico e WebPress, o que muda para o gráfico, e ele comentou que a entrega e assistência técnica continuam com a HP. O que muda é o contato para novos projetos, a negociação comercial, que será feita em conjunto com a Grupo Work.
Segundo Maurício, com a parceria, as condições de financiamento que a HP oferece para as suas linhas serão estendidas aos sistemas integrados de acabamento produzidos pela Mulholland Goss. Esse tipo de distribuição e parcerias a HP tem para a área de rotativos no exterior com outras empresas, e é muito legal que esteja acontecendo isso aqui, que dá mais suporte aos seus clientes, né? Parabéns ao Maurício pela sua gestão agora como Country Manager da HP aqui, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Pessoal, a gente tinha muitas outras notícias para falar, mas não vai dar tempo, o tempo está super apertado. Vamos encerrando por aqui. Lembra de seguir o Ondas no LinkedIn, no Instagram, dá um pulo lá no site ondasimpressas.com.br, deixa a sua opinião, manda sugestão de tema e aproveita para encomendar uma camiseta. É isso aí, pessoal, muito bom estar de volta, estarmos com vocês e vocês com a gente, não é? Grande abraço. Beijão, gente, até o dia 16.